Olá, turma, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Espero que sim, tá? Turma, nós vamos continuar aqui o nosso assunto sobre a economia da Europa, né? Inclusive aqui tá a segunda parte. Deixa eu pegar aqui o canetinha para vocês irem acompanhando. Ó, aqui ele diz segunda parte, né? Por que segunda? Na aula passada, eu dei início a esse assunto, né? E falei especificamente da Europa. Da Europa, deixa eu só para não ter aqui erro, né? Eu falei basicamente da Europa Ocidental, né? A questão da Alemanha, da França, né? Foi alguns países que a gente tratou nesse contexto. O Reino Unido também. Aí hoje nós vamos terminar esse assunto, que é para falar sobre os demais países da Europa, né? E sua economia. Bom, então vocês vão acompanhar aqui na apostila já a partir da página a partir da página 12, tá bom? Vocês vão aqui na apostila na página 12. Vamos lá então, pessoal, tá? Bom, vamos falar aqui da Europa setentrional. Setentrional nada mais é do que norte, tá bom? Que alguns países que fazem parte, quais são eles? Tá aqui, ó. Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca são os países que fazem parte da Europa setentrional. E quais são as principais atividades econômicas desses países? Olha, por exemplo, está aqui, ó. Setentrional são esses países aqui em roxo, né? Lilás, alguma coisa assim. Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia, que é essa ilha bem aqui, ó. Ok? Então, olha só. De acordo com a Portila, inclusive algumas coisas, algumas não, 80% do que está nesse slide eu peguei da Portila, que é justamente para vocês acompanharem e fazendo a leitura, tá? Isso é um resumo, vou explicar para vocês um pouco, e aí vocês acompanham pela Portila, para vocês terem a noção mesmo das principais atividades econômicas existentes nessa região da Europa. Vamos lá. A indústria madeireira é a principal atividade econômica desses países. A floresta de coníferas, ou taiga, que é a floresta aqui, ó, né, natural dessa região, tá? Então a exploração madeireira ela é muito forte, cerca de 60% da economia desses países vem da exploração da madeira, né? Então essa madeira serve para muitas coisas, né? Produção de móveis, né? E outros utensílios. Esses países, como você pode perceber, principalmente a Noruega, ó, tem um vasto litoral. Então ela tem o quê? Uma grande atividade pesqueira. O bacalhau, muito famoso, né, que vem. Salmão, todos esses são alguns peixes tradicionais da Noruega. E desses outros países, Islândia, por exemplo, aqui, ó, a economia da Islândia é uma economia baseada na atividade pesqueira, tá? A chamada atividade de pesca é aquela voltada para exportação mesmo, para venda, tá certo? Esses países também têm muitas indústrias navais, indústria alimentícia, indústria de vidro, certo? Agricultura e pecuária intensiva. Importante falar uma coisa, pessoal. Esses países são países já localizados numa área fria. Então, a agricultura e a pecuária elas são praticadas de forma intensiva, ou seja, confinamento, alta tecnologia, né? Como eles não têm muito território, então eles usam o máximo que eles podem, tá? Então eles usam muita tecnologia, plantação em estufas, certo? O gado é criado naquelas grandes fazendas, mas tudo bem protegido do frio. Existe toda uma tecnologia, certo? Então são países ricos, certo? Em que essa agricultura, essa pecuária de forma intensiva, uso de muita tecnologia. Também nós temos a indústria automobilística. Talvez aqui vocês já ouviram falar, tem uma empresa da Suécia, que é a Volvo, que fabrica carros de luxo, automóveis de competição, né? A Volvo é uma empresa aqui da Suécia, tá ok? Então tem essa empresa automobilística também, tá? E essas outras aqui. Essas são as principais. É claro que existe outro tipo de indústrias, eu coloquei aqui só as principais. Como eu falei para vocês, dê uma olhada na apostila que vocês vão ver as demais, tá bom? Isso aqui é só um resumo para vocês terem um norte, tá bom? Da situação. Vamos lá agora para os países bálticos, tá? Os países bálticos, quem são os países que fazem parte? Está aqui, Estônia, Letônia e Lituânia. Esses países, pessoal, são países que faziam parte da antiga União Soviética. E com o fim da União Soviética, esses países se tornaram independentes.
São países pequenos, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Tá aqui, ó. Estônia, Letônia e Lituânia. São esses países bem aqui, tá? São países pequenos em que sua atividade econômica ainda está surgindo, né? Foram se industrializar praticamente após o fim da União Soviética, porque, como eu falei, eles se tornaram independentes após o fim da União Soviética. Então, é uma atividade econômica que ainda está crescendo, né? Ainda não está totalmente estabilizada, né? Eles estão praticamente recomeçaram do zero, porque ficaram totalmente quebrados com a questão da União Soviética. As principais indústrias existentes nesses países são indústrias químicas, indústria de fabricação de refrigeradores, rádios, produtos farmacêuticos, indústria de máquinas, equipamentos de comunicação, peças de automóveis e o turismo. Tá? Essas são as principais atividades econômicas desses países. Observem que são países, como eu falei, de economia ainda pequena. Não são países altamente industrializados, são países de economia pequena ainda. Ok? A Europa Meridional, quais são os países que fazem parte aí? Itália, Espanha, Portugal, Grécia. O norte da Itália e Espanha se destacam com grandes centros industriais e financeiros da região, ou seja, é onde existe um grande aglomerado de cidades. A população concentra-se muito nessas áreas aqui, ó, no norte da Itália e da Espanha. A região sul é mais voltada, a região sul desses países aqui, da Itália e da Espanha, é mais voltada para o setor de agropecuária, certo? São países aí tradicionalmente conhecidos pelo vinho, né? Você já deve ter ouvido na televisão, na internet, né? Que o vinho produzido nessa região é rico em qualidade, tá bom? Então tem também agropecuária intensiva, indústria automobilística, citar só um exemplo de uma indústria automobilística da Itália, nós temos a Fiat. Turismo nem se fala, né? São cidades aí, Veneza, cidades dessa região que são muito visitadas, muito procuradas. Então o turismo tem uma grande importância nessa área. Construção naval, certo? Extrativismo mineral, por exemplo, na Grécia, que é desses países aqui, ó. Grécia é o mais pobrezinho. Já passou há 10 anos atrás, mais ou menos, 8 anos atrás, uma grande recessão econômica, né? E sua economia é baseada na exploração de produtos minerais, né? Recursos minerais, como a bauxita, o ferro, o níquel, o magnésio, entre outros. Então, a Grécia não é tão industrializada como esses outros países aqui. Claro que Portugal também não é tão industrializado, fica numa média, tá? Se for falar hoje, Portugal é o país mediano em termos de economia, certo? Europa Oriental. Nós temos a Rússia, a Ucrânia, Belarus, alguns de Belarus, Moldávia, Azerbaijão, Armênia, Geórgia. Alguns desses países eu acho que vocês nunca nem ouviram falar, né? Por quê? Porque desses países aí, o que mais se destaca é a Rússia. Os demais países são economias fraquíssimas, são países pequenos, inclusive, né? Que tem uma participação muito pequena em termos econômicos. Dessa região aqui, da Europa Oriental, quem mais se destaca mesmo é a Rússia, né? Existem grandes indústrias metalúrgicas, siderúrgica, têxtil, química, máquinas, ferramentas, automobilística, indústrias aeronaval, né? Existe uma grande indústria de armamentos, certo? A Rússia herdou praticamente tudo que era da União Soviética, além do seu território, herdou muitas indústrias que estavam destruídas, mas que houve uma recuperação econômica, e aí o país, hoje, a Rússia figura aí entre os 10 países mais industrializados do mundo, certo? Os demais países se destacam com economias pequenas, né? Agropecuária intensiva, atividade pesqueira, exploração de recursos naturais como carvão, petróleo, ferro, cobre, mármore, manganês, entre outros. Tá? A Europa Oriental é essa área bem aqui. Vamos voltar aqui no mapa, aqui ó, em rosa. Tá? A Rússia é o maior deles. Nós temos aqui a Ucrânia, Moldávia, Belarus, né? Geórgia, Azerbaijão, Armênia, bem aqui, ó. São países pequenos, países de economia bem fraquinha mesmo. O que mais se destaca aí é a Rússia, tá bom? Na Europa Central, nós temos os países como a República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Hungria e Romênia. Suas atividades econômicas estão nas indústrias siderúrgicas, nas indústrias de alumínio, cimento, cerâmica, agropecuária, armamento também, ferro, aço e também o turismo. Resumindo, esses países são países... é a parte pobre
da Europa, digamos assim. Certo? São países que têm uma economia muito fraca, né? Que ainda não são altamente industrializados. Também eles eram países que faziam parte da União Soviética e aí não conseguiram acompanhar o crescimento econômico da Europa Ocidental, por exemplo, da Alemanha, da França. Então são países que têm uma economia bem fraquinha mesmo, tá? Bom, no mais, pessoal, não tem muito segredo. O que vocês precisam é fazer a leitura eu sugiro a vocês, tá? Que vocês façam a leitura de cada país desse aqui. Vocês vão ler um pouco, porque eu coloquei bem resumido para não ficar muito extenso essa aula, né? Então, se vocês tiverem um tempinho para vocês fazerem atividade inclusiva, vocês vão ter que saber, vocês têm que ler um pouco de cada característica de cada país, que vocês vão saber, vão conseguir responder atividade. Então, para isso, para você responder atividade, você tem que ler a, as características de cada país. São muitos países, como a gente viu na primeira aula. A Europa tem mais de 50 países, né? Então ficaria muito pesado eu colocar características de cada um aqui no slide. Então eu fiz um resumo de cada região e eu sugiro a vocês que leiam característica específica, tudo aqui, as características de cada país, tá? Até mesmo para você fazer atividade, né? Vai ficar mais fácil. No mais, turma, eu agradeço, tá? Desejo bom estudo a vocês. Um grande abraço. Fique com Deus e tchau.